Tá, eu quero falar sobre vários aspectos agora. A leitura e a escrita estão relacionados a vários itens, a saber, nós como seres humanos estamos relacionados com a família, onde nós, dentro da família, nós aprendemos valores, nós recebemos uma educação. Dependendo do tipo de família que você tem, você vai receber determinados valores. Dependendo de outro, se for digamos, uma família islâmica, vai receber valores onde ela recebe valores ali muçulmanos, costumes daquele tipo de família. Existe até um filme que está tendo uma polêmica aí nos Estados Unidos. Algumas pessoas estão criticando o filme, fala sobre Maomé, várias religiões estão indo contra isso para haver um respeito, né, em relação a isso. Na família nós obtemos valores, obtemos educação. Um fenômeno que está acontecendo muito hoje é o seguinte: antigamente a criança ia para a escola com um bom nível de educação, digamos assim, que ele ia bem educado. Havia tempo, o estilo familiar era diferente. Hoje o que acontece é o seguinte, que muitas vezes, nós que somos pais, às vezes queremos cobrar da escola algo que a gente não tem condição de dar para os filhos. A gente quer cobrar do professor alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer em casa, por falta de tempo, por N fatores que a família moderna está sofrendo, né? Então, na família a gente obtém e tem contato com o valor da educação. Na sociedade, a gente aprende as relações interpessoais, a gente começa a trocar informações com pessoas diferentes e a gente vai interagindo. A mídia, né, a imprensa falada, escrita, mídia eletrônica, a gente tem esse contato e a gente começa a ter uma visão crítica em relação a isso. No trabalho, a gente procura se desenvolver profissionalmente. Em relação aos amigos, né, o nosso círculo de amizade, a gente procura ter um apoio mútuo. E na escola a gente visa a questão de instrução e treinamento. Não só isso, é claro que é uma forma bem simples de dizer, né? Pode passar. Olha só, na família, eu disse sobre valores de educação, o que a gente tem? A primeira coisa que acontece é que a criança ele começa a sentir a segurança dos pais, sentir ou não, né? Dependendo dos problemas que ele começa a enfrentar, ele sente mais ou menos segurança. Mas é um objetivo da família, que o filho obtenha a segurança dos pais. Ele sinta que o lar dele, por exemplo, é um lar docilado, onde ele pode se sentir calmo, tranquilo, para ele começar a se tornar uma pessoa, se formar. Ele começa a ter algumas descobertas na família, ele começa a ver o irmão, começa a ver a irmã, começa a ver os horários que as coisas acontecem, começa a se expressar, ele começa a dizer. Você vê com 2, 3 anos, você vê se uma criança é mais geniosa ou não, você vê se uma criança é mais calma ou não. Começa a desenvolver a personalidade. Tem crianças que com 6 anos, 5 anos, você já começa a ver exatamente o que ele quer na vida. Desenvolve aptidões, vocações, começa a obter algo que se chama autossegurança. Quando a criança está num determinado nível de se conhecer, de conhecer ao seu redor, os seus pais, as pessoas com quem ela convive, ela começa a desenvolver algo dentro dela que é autossegurança. Ela consegue ir numa padaria, comprar um pão sem ter medo, ela não desenvolve uma síndrome do pânico, ela começa a se sentir segura em relação ao mundo. Ela começa a ver uma questão que chama colaboração familiar. Ela vê que ela tem que dividir a comida dela com outras pessoas, dividir o quarto dela com outras pessoas, e isso aí é um fator importante. Dentro da família também existe um desenvolvimento social, ela dá uma festa, ela convive com determinadas pessoas, um compartilhamento, ela começa a também sentir uma certa liberdade, dependendo da forma como os pais a educam, começa a ter noções de cidadania, aprende sobre respeito e aprende também sobre educação. Quando ela tem contato com a sociedade, isso eu estou focalizando aqui a mente humana, porque nós estamos falando sobre leitura e escrita. Então
Então eu estou dando uma visão ampla sobre isso para a gente ver até onde a questão da leitura e a escrita vão influenciar a gente. Bom, a pessoa na sociedade ela tem novos contatos, ela tem descobertas, ela começa a descobrir coisas na sociedade que ela nunca viu dentro de casa, ela nem sabia que existia. Começa a vencer a timidez, enfrenta conflitos. Se em casa todo mundo fala baixo, todo mundo é calmo, ela começa a conviver com uma pessoa que fala alto, aquilo ali pode ser um choque para a pessoa. Começa a se expressar, criar laços, faz amizade com determinadas pessoas, tem contato com o sexo oposto, ela, um adolescente começa a achar uma menina bonita, começa a achar um menino bonito e por assim vai. Influências, ela começa a também ter influências. Essa questão de influência é uma coisa séria, por quê? O problema seríssimo hoje é a questão do crack, o crack, drogas em geral, onde a criança com poucos laços familiares não muito fortalecidos, sofre influência terrível de amigos, entre aspas, que acabam influenciando essa criança, ou adolescente, e ele começa a ir para o mundo das drogas. Começa a descobrir que existem opiniões diferentes, começa a se sociabilizar, e ela tem frustrações e ela tem amizades também. Então na sociedade ela tem essa gama de informações. Outra coisa, não sei se vocês aqui